Pessoal, bom dia a todos. Uma alegria para a gente continuar com a Semana da Saúde. E hoje nós teremos uma apresentação, uma palestra sobre telepressão no trabalho e o impacto no bem-estar do trabalhador. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos hoje a Ludmila Alves. Ela é colega nossa, ela é oficial de Justiça, avaliador federal do trabalho aqui do TRT, bacharel em Direito, com especialização em Direito do Trabalho. E no mestrado, ela aborda os impactos da telepressão no trabalho, no bem-estar do indivíduo e as implicações do uso das tecnologias de informação e comunicação nas relações interpessoais e na vida familiar. Para debater com a Ludmila, nosso psicólogo, o Túlio Coimbra, que é psicólogo aqui do TRT da primeira região, tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Então, todos fiquem à vontade para fazer perguntas, né, quando quiserem. Então, a partir de agora, eu passo a palavra para a nossa colega Ludmila Alves. Oi, bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da Divisão de Promoção de Saúde. Eu sou servidora aqui há 18 anos, já trabalhei em vários, já trabalhei em gabinete, agora sou oficial de justiça. E eu sempre que pude, participei dessas atividades que tinham aqui no tribunal. Eu trabalhava aqui na Lavradio, participava desses eventos. Eu acho que é muito importante a gente pensar mesmo no papel da saúde, na saúde do servidor, né? Que nós não somos máquinas, somos também seres humanos que precisam ser valorizados. Eu acho que o tribunal está de parabéns em promover esse evento. Meu nome é Ludmila Alves, eu estou estudando mestrado agora no momento. Estou fazendo mestrado sobre telepressão no trabalho e o impacto no bem-estar do trabalhador. Esse tema foi escolhido, eu estou fazendo mestrado em psicologia do trabalho organizacional. Então, esse tema foi escolhido porque é um tema muito atual, né? Principalmente agora, depois da pandemia, que a gente vê que a realidade do teletrabalho, do trabalho mediado por tecnologia de informação e comunicação, se tornou uma realidade. Posso ver os slides? Como é que eu faço? Aqui? Tá, pode ser. Então, contextualizando a escolha do meu tema, ele se deu porque o uso das tecnologias de telecomunicação no trabalho, principalmente no teletrabalho, é uma realidade que já está acontecendo no Brasil e no mundo há mais de 20 anos. Principalmente com a pandemia de Covid-19, a necessidade do uso de tecnologias de comunicação e informação se tornou uma necessidade pela previsão de isolamento social, que cada um teve que trabalhar na sua casa, né? Então, isso se tornou uma necessidade cada vez maior e o teletrabalho acabou se tornando compulsório em muitas atividades. Apesar do teletrabalho já ter ser comum antes da pandemia, ele se tornou uma realidade em várias empresas. Hoje em dia tem equipes que mal se conhecem, que só vivem essa realidade do teletrabalho. Então, novos desafios surgiram com essa realidade nova dessa modalidade nova de trabalho. E isso gerou um impacto no bem-estar do trabalho e nas práticas de gestão. Os gestores, os supervisores, têm que saber como lidar com esse estresse, com essa nova modalidade de trabalho no meio social. E aí, esse uso das tecnologias de trabalho, eles geram também um paradoxo da autonomia, né? Que é como a doutrina chama essa dicotomia. Ao mesmo tempo que a tecnologia te dá uma liberdade de você poder ir trabalhar em qualquer lugar, qualquer horário, qualquer momento, ela também te mantém preso, porque você fica refém daquele trabalho, porque você pode trabalhar fora do horário de trabalho e você pode ficar conectado o tempo todo. Então, isso é um paradoxo. Ao mesmo tempo que te dá uma liberdade, te aprisiona, né? Então,
esse nome telepressão no trabalho foi definido em 2015 por duas pesquisadoras americanas, a Santos e a Barber. E elas definiram a telepressão como uma forte combinação entre um desejo de responder mensagens relacionadas ao trabalho, com uma preocupação de obter respostas rápidas dessas mensagens. Então, tem duas dimensões, a preocupação e a urgência. A preocupação em estar sempre conectado, respondendo essas mensagens e respondê-las de modo rápido, né? Porque quem está telepressionado não consegue ler a mensagem e simplesmente ignorá-la, quer realmente responder. Então, isso aí representa um estado mental que leva a uma constante conexão ao trabalho. Então, o problema da telepressão é que ela tira a principal vantagem que tem o uso da tecnologia de informação, que é que você poder responder quando quiser, quando puder, no horário que quiser. Só que a pessoa telepressionada acaba respondendo imediatamente. Então, todo aquele benefício que tinha da mensagem assíncrona acaba se tornando uma realidade, porque você quer responder naquele momento. Então, como eu defini ali, a telepressão afasta o principal benefício do uso de meios assíncronos no que diz respeito à flexibilidade e ao controle. As pessoas telepressionadas, elas tendem a enxergar essas tecnologias de informação como uma forma semelhante de formas síncronas, que exige uma resposta rápida. O uso de comunicação deixaria de ter essa funcionalidade de um acesso flexível para se tornar uma coisa inevitável. É aquela pressão que você sente de responder naquele mesmo minuto aquela mensagem. A telepressão também, ela pode ter uma relação com as normas da empresa. Às vezes as pessoas respondem aquilo porque acham que a empresa, o local de trabalho, exige essa demanda. Alguns estudos indicam que o ambiente social nos motiva a mudar nosso comportamento para a gente se moldar no comportamento dos outros. Então, se a gente vê que todo mundo está respondendo um grupo de WhatsApp, está respondendo a chefia meia-noite, acaba que a gente se sente impulsionado também a ter esse mesmo comportamento. E o desejo de responder essas mensagens pode decorrer dessa percepção de que a gente tem, que os nossos colegas respondem rapidamente também, ou que o trabalho exige que essas respostas sejam sempre ligeiras. Então, na telepressão, essa norma percebida é de responder rapidamente, independente se a empresa adotar isso como uma norma ou não. É um sentimento que a gente tem de que todo mundo está fazendo aquilo e acaba se rendendo a esse movimento. A telepressão também pode ter aspectos com personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que são mais propensas a serem telepressionadas, tem pessoas que têm mais sensibilidade a sentir esses efeitos da telepressão. Geralmente as pessoas mais conscienciosas, que são aquelas pessoas mais responsáveis, que têm mais consciência de si, da imagem que passam para os outros, elas tendem a ser mais estressadas com isso, com o resultado, com a realização de resultados, com a percepção que os colegas têm dos resultados deles. Então, uma pessoa altamente conscienciosa, ela provavelmente vai responder rapidamente para demonstrar que ela é mais responsável e que ela é mais diligente para evitar impressões negativas no meio do trabalho. Já os extrovertidos também podem ter mais tendência, porque elas são mais estimuladas por meio da participação dos outros. Elas veem que todo mundo está participando e elas querem participar também, ela acaba se envolvendo e respondendo mensagens rapidamente e se envolvendo cada vez mais naquela conexão. Esses traços, então, podem levar à propensão de responder ou não mais rapidamente a mensagens fora do horário de trabalho. O meu estudo foi focado com base na psicologia positiva, que é uma onda de psicologia que está tendo agora no momento, principalmente nos últimos 10 anos, que é a gente ter um enfoque mais na saúde do que um enfoque na doença. Porque a psicologia tradicional geralmente focava mais no estresse, no burnout, nos danos psicológicos causados pelo emprego, pelo absenteísmo. E agora a tendência da psicologia é mais focada na prevenção, no bem-estar, né? Então, a gente tem, antes de pensar na doença, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para prevenir a doença, né? Então, o foco
da psicologia social é adotar uma perspectiva mais positiva nas pesquisas relacionadas à telepressão e à saúde mental do trabalhador. Então, nesse sentido, vários estudos estão sendo desenvolvidos para avaliar o bem-estar do trabalhador, como na satisfação no trabalho, envolvimento no trabalho, comprometimento afetivo, engajamento no trabalho. Então, são construtos que estão sendo estudados para a gente ter uma visão mais positiva do trabalho e evitar danos no trabalho. Então, o bem-estar, a gente pode defini-lo como uma prevalência de emoções positivas no trabalho e a percepção do indivíduo de que no seu trabalho ele se expressa e se desenvolve seus potenciais, habilidades e avança no alcance das suas metas de vida. Então, esse construto ele tem três vínculos importantes, que são a satisfação no trabalho, que é aquele prazer que a gente tem no nosso trabalho, o envolvimento no trabalho, quanto que aquilo ali afeta para a gente na nossa vida pessoal, e o comprometimento organizacional afetivo, quanto que a gente se sente interessado no que ele dá no trabalho, quanto que a gente está envolvido num sentimento praticamente de flow, que se fala hoje em dia, né? Que a gente está tão envolvido naquele trabalho que a gente nem sente que está trabalhando, a gente está realmente envolvido, comprometido com aquele resultado. Aí nessa minha pesquisa, a gente viu que tem vários danos que a telepressão causa no trabalhador. A telepressão tem uma relação positiva com o absenteísmo. Pessoas telepressionadas tendem a faltar mais ao trabalho, tendem a ter mais doenças relacionadas ao trabalho, consequentemente faltam mais, saem mais cedo, têm menos desenvolvimento. Pessoas telepressionadas têm altos índices de burnout, que é um alto nível de estresse no trabalho. Também tem um conflito trabalho-família, que é algo muito importante também. As pessoas telepressionadas acabam não tendo uma boa relação com a família, porque estão muito envolvidas no trabalho e acabam, sabe quando começa, quando termina o horário de trabalho. Aí na minha pesquisa, uma pesquisa bastante interessante, assim, foi bem complexa, foram quase 600 pessoas de todo o âmbito dos sexos. A maior parte foi de mulheres, 59%. Foram 21 estados brasileiros que eu realizei a pesquisa, a maior parte no Rio, em São Paulo, e a maior parte da escolaridade foi de ensino superior. A modalidade de trabalho variou entre telepresencial, presencial e híbrido, a maior parte no telepresencial. A idade média foi de 32 anos e a maior parte dos trabalhadores estavam no setor privado e não ocupavam um cargo de chefia. Então, foi um público bem variado que a gente fez essa pesquisa. E nisso, a gente fundamentou a minha pesquisa com base nessa teoria de recursos e demandas do trabalho, que é uma teoria bastante conhecida na área de psicologia, que significa que o trabalho ele pode ter ou recursos ou demandas. Os recursos são coisas positivas que o trabalho pode dar para a gente continuar trabalhando. E as demandas são aspectos negativos, psicológicos, estressantes, que acabam desmotivando a gente, trazendo estresse, diminuindo o nosso desempenho no trabalho. Opa, voltei, me volto. Aqui. Aí na minha pesquisa eu fiz 4 hipóteses de trabalho, relacionei a telepressão com demandas tecnológicas, com a autoconsciência pública, com a adição ao trabalho e engajamento no trabalho. Que seriam essas hipóteses? Bem, a demanda tecnológica que eu relacionei à telepressão seriam aspectos relacionados ao uso da tecnologia de informação e comunicação, que exigiriam um esforço sustentado e envolveria custos psicológicos e fisiológicos do trabalhador. Por exemplo, a expectativa de resposta e a disponibilidade. Geralmente, pessoas telepressionadas sentem que tem uma expectativa de resposta rápida das mensagens e tem que estar com uma disponibilidade alta de resposta. A autoconsciência pública é aquilo que a gente estava falando já, que é aquela consciência de como a gente parece para os outros, né? O que as pessoas acham de mim no meio social. E geralmente as pessoas com autoconsciência pública, elas querem se comportar de uma maneira socialmente aceitável e desejável. Também relacionei a telepressão com a adição no trabalho, o workaholism, que é aquele desejo obsessivo com a falta de controle e o tempo gasto
de trabalhar dele. Nele tem dois componentes, um motivacional, que é a compulsão de pensar e realizar tarefas de trabalho, e o componente comportamental, que seria o trabalho excessivo. E por último, eu relacionei a telepressão ao engajamento, né? Que seria esse estado positivo, que o indivíduo se sente vigoroso e absorvido no trabalho enquanto ele realiza suas atividades. Porque a gente acabou comprovando depois que quem é telepressionado não está engajado, porque não tem esse vigor. Eu achei interessante aqui destacar os itens da pesquisa, que é até importante para a nossa reflexão, né? Um dos itens é: acho difícil me concentrar em outras coisas quando recebo uma mensagem de alguém. Só consigo me concentrar em outras tarefas depois que respondo minhas mensagens. Não consigo parar de pensar nas mensagens até respondê-las. Isso aí tudo denota uma preocupação. Sinto uma necessidade forte de responder os outros imediatamente. Tenho o impulso de responder os outros no momento em que recebo o pedido de alguém. É difícil para mim resistir à vontade de responder uma mensagem imediatamente. Então ela denota, as três primeiras denotam uma preocupação, né, de responder rapidamente aquela mensagem, e a outra denota a urgência em responder, que não basta só ler a mensagem. A pessoa telepressionada, ela quer responder imediatamente, ela não relaxa enquanto não responde aquela pesquisa, aquela mensagem. Aqui. Aí na minha segunda hipótese, na minha segunda pesquisa, eu já quis correlacionar a solução para essa telepressão. E o que a gente viu nos estudos empíricos é que o forte papel do supervisor, né, do gestor, para moderar essa relação entre a telepressão e o estresse. E o papel do gestor é muito importante, porque a percepção que o empregado tem sobre como o gestor se preocupa com ele é importante nesse relacionamento. Essa variável ela foi escolhida porque há estudos que indicam que os supervisores são muito importantes na redução de estresse dos trabalhadores, e eles são muito importantes na hora de dar suporte. O suporte do supervisor é importante porque ele tem uma posição de destaque na empresa e, teoricamente, ele é a personificação da empresa, né? Então, se você vê que seu gestor se preocupa com você, você sente que o local que você trabalha se preocupa com você. Então, estudos mostram que o papel supervisor é um papel protetor para amenizar essas consequências negativas dos eventos estressantes, e os efeitos levariam a uma percepção maior de autoestima e pertencimento a uma rede social com direitos e deveres comuns, atenuando os eventos estressantes sobre o bem-estar. Aqui eu trago aqui também alguns estudos empíricos que têm mostrado o papel moderador do suporte social para as demandas de trabalho, né? Alguns estudos mostram que ele ajuda a reduzir os conflitos de papéis em família, a exaustão, o estresse, energias negativas, aumenta a qualidade de vida no trabalho, melhora situações de estresse, ansiedade e burnout. Aí eu trouxe aqui também algo atinente aqui à justiça do trabalho, que a gente tem falado bastante, que é o direito à desconexão, né? É um tema aqui que na justiça do trabalho já é um tema já recorrente e que mais que nunca ele está se mostrando importante. Já em 2003 o Dr. Sotomayor já escreveu um livro muito importante sobre isso, e hoje mais do que nunca a gente vê que é esse direito que o trabalhador tem de não trabalhar, simplesmente não trabalhar, tem esse direito de ficar na paz sem estar conectado e se desvincular dos meios telemáticos de trabalho. Ele não significa só não trabalhar, mas também ter paz na sua vida privada para poder ter saúde em consequência disso, né? E hoje em dia se fala que o descumprimento dessa garantia causa um dano existencial, que é algo tão profundo dentro da gente que merece ser protegido, é um direito fundamental do trabalhador, que é ter uma vida fora do ambiente do trabalho. Aí eu trouxe aqui também uma recomendação do MPT,
que saiu assim que teve o teletrabalho, algumas regulamentações que eles trouxeram, como ter uma ética digital, né? O que é ter uma ética digital? É ter um comportamento ético durante o uso desses meios de telecomunicação. Que muitas vezes os supervisores, né, nossos colegas não têm que respeitar esse momento de privacidade, intimidade que a gente tem que ter na nossa família. Então, algumas recomendações foram preservar esse espaço de autonomia, especificar que é importante esses horários de atendimento virtual de demanda, que isso é muito importante, né? Para saber quando que termina, quando que acaba os horários, para a gente ter direito ao repouso legal, direito de desconexão, poder compatibilizar o trabalho com as necessidades da família, principalmente no teletrabalho agora, na pandemia. Muitas mulheres ficaram muito sobrecarregadas porque tinham que fazer trabalho de escola, trabalho de mãe, trabalho de babá, arrumar casa e ao mesmo tempo estar conectado. Então, entre as mulheres, a telepressão tem se demonstrado muito grave também. E também recomendou também a organização do trabalho, né? Questão de ergonomia, questão de definir o conteúdo de tarefas, horários, exigência de tempo, ritmo das atividades, para que fique fixado melhor o horário de trabalho. Aí algumas soluções adotadas aqui, que a gente pode até abrir para debate, assim, foram como os países acabaram adotando, por exemplo, na Europa, alguns países acabam adotando horários específicos para usar e-mails e mensagens, né? Definir um horário entre 9 e 6, entre 9 e 10, isso dependendo do local. Ter leis mais severas sobre isso, falando sobre direito de conexão, algum regulamentado mesmo, especificando horários, pagamentos de hora extra. Por exemplo, na Itália, por exemplo, foi legislado sobre isso para que não fosse interferir o horário de lazer com o horário de trabalho. Aí aqui eu deixo o meu e-mail para quem quiser a minha pesquisa, posso mandar para vocês. Já está para publicar agora numa revista, mas enquanto não publica, quem quiser, quem tiver interesse, eu posso mandar para vocês e a gente pode debater mais sobre o tema. Agora vamos conversar com o Túlio. Tentar, pelo menos no Brasil, né, de tentar ceder um pouco mais desse direito, assim, é algo que eu estou vendo com maus olhos, assim, porque cada vez mais as pessoas estão ficando mais exaustas, mais conectadas, e esse limite da relação da vida pessoal com a vida do trabalho está ficando mais desvanecido, assim, está se apagando cada vez mais. Mas você queria perguntar alguma coisa, Vladimir? Pode. Eu queria fazer uma pergunta e... Obrigado, Túlio. Em primeiro lugar, parabenizar pela escolha desse tema, né, da sua pesquisa, que realmente é fundamental. Acho que não só eu, mas acho que vários de nós devemos ter nos visto em alguma das situações que a Ludmila e o Túlio colocaram, né? Assim, essas situações da vida real, concreta, né? E como a Ludmila bem colocou, né? Foi um teletrabalho compulsório, né? Sem ensaio, sem programação. Virou um botão que a gente não sabia se a gente ia voltar em abril, em maio, em junho, no ano de 2020, né? E a coisa foi perdurando e as coisas foram se acomodando, né? E uma coisa que eu percebi muito foi a questão da informalidade, né? Os dispositivos de comunicação por mensagem, né? Eles acabaram virando, em muitas unidades do tribunal, na administração, uma forma não só concorrente, mas elas às vezes até predominaram sobre as comunicações oficiais. Você tem que dar conta do malote digital, você tem que dar conta do PROAD, Processo Administrativo Eletrônico, você tem que estar com aquele radar correndo o tempo todo, se não chegou um processo com prazo para 24 horas ou 44 ou 48 horas você resolver uma providência, né? Tem o e-mail corporativo, né? E você tem uma série de outras fontes de contato, né? O telefone, mas na prática, o que aconteceu na pandemia, com a instauração da pandemia em março de 2020, é que os canais extraoficiais acabaram se tornando prioritários, né? O nosso telefone, o nosso WhatsApp, a gente já faz parte naturalmente de alguns grupos de trabalho no TRT, né? Algumas unidades são bastante conectadas por sua própria natureza da atividade com outras, né? Área de pessoal, área de saúde e assim por diante, as administrações, direção geral, SGJ.
E acabou que essa confusão do informal com o formal, né, acabou criando, na minha percepção, uma rede de superposição, né, e de estresse, né? Assim, ainda lida com um indivíduo ansioso, como eu, que às vezes quer responder, quer tentar responder, ou dar uma satisfação pelo menos, né, naquele momento. E você às vezes está numa reunião também por videoconferência, você não pode responder. Quantas vezes eu usava o celular, estava num momento lá que estava com um computador, um desktop que não tinha dispositivo de câmera e de microfone, eu estava sem um fone, fazia a reunião pelo meu celular, né, do trabalho, já estava presencial. Mas aí entrava uma chamada no meu celular, estava fazendo a reunião de trabalho, né? Então, assim, quando a gente estava no mundo apenas presencial, você entrava na reunião, você entrava numa sala e as pessoas estavam mais acostumadas a ligar para o seu ramal, né, da coordenadoria de saúde, da área de pessoal, onde você trabalhasse. Ah, não, olha, ele está numa reunião, assim que ele terminar, ele te liga. Só que o extraoficial, o informal, acabou tomando a vez sobrepondo, né, sem muitas regras. É lógico que o teletrabalho tem regras, sempre teve, ele já existia antes da pandemia, né? Só que acabou, como ele se tornou generalizado, né, e compulsório, ele acabou entrando sem freio, sem regras, por atravessar o teletrabalho institucionalizado, né? Agora, uma pergunta que eu faço, Ludmila: nas empresas, nas organizações que você pesquisou, que você trabalhou, existe canal assim, de WhatsApp corporativo, ou as pessoas acabam usando o pessoal também para essa troca e resposta de trabalho? Porque com o corporativo você pode usar regras, né? Lógico que tem algumas situações que não podem realmente esperar. Você tem uma catástrofe em Petrópolis, a vara não vai poder abrir no dia seguinte, tem que tomar providência naquela véspera à noite, né? A gente sabe, a Ana, que é da área de comunicação, quantas vezes ela sabe que tem notícias que tem que ser divulgadas com urgência, administração do tribunal. Na nossa área de saúde também, que lida com plano de saúde, mas assim, o razoável, né? Você acha que as empresas têm canais de celular corporativo, elas conseguem disciplinar isso, ou acaba ficando o teu celular pessoal, o teu WhatsApp pessoal? Bem, pelo que eu vejo nas pesquisas assim, de pessoas conhecidas também, eu vejo que geralmente as empresas têm um grupo, né, da empresa, escritório tal, empresa tal, que usam para falar de modo geral, né? Mas acaba que coisas particulares, peculiaridades específicas, que você tem muita pressa em falar, você acaba direcionando para a pessoa que você quer resolver, né? Digamos, você joga no grupo e é uma coisa muito urgente, talvez a pessoa não olhe no grupo, você tem a sensação de que mandando diretamente a pessoa vai olhar primeiro do que olhar no grupo, né? Então isso realmente é uma coisa que não está regulamentada ainda. Essa questão do WhatsApp, principalmente o pessoal, né? Que o corporativo a gente ainda consegue ter uma questão de ética, pelo menos, mas o pessoal ainda precisa ser regulamentado ainda para a gente saber delimitar se é hora extra ou se não é, né? Então isso é mais no caso concreto. Eu tenho alguns colegas no tribunal que eles criaram uma conta, um número à parte, que eles usam durante o trabalho para o trabalho, né? Diferente da melhor. pessoal, Sim, melhor. E a atividade que essas pessoas que eu mencionei trabalham não são atividades também que têm um grau de urgência ou emergência para você resolver naquela hora, né? O setor deles permite eles lidarem assim dessa forma. Agora, lá na nossa área de saúde, a gente mais de uma vez teve que assim, conversar com gestores e até enviar uma mensagem geral para a coletividade do tribunal, porque foi um momento atípico em que as pessoas estavam trabalhando em casa, principalmente no início, né? Nós estávamos com as crianças em casa, quem tinha criança em idade escolar, né? As crianças estavam todas em casa, ou tendo aula em casa, ou não tendo aula. Não, para quem teve filho, um pesadelo, né? Pessoas idosas que às vezes vão morar com você, né? Seu pai, sua mãe, que todo mundo se reuniu Muita demanda. para poder cuidar, né? Foi um momento realmente atípico. E tudo isso o trabalho junto, né? Trabalho e as ferramentas de comunicação paralelas, né? Não, esse início principalmente foi muito exaustivo, principalmente para quem tem filho, quem tem idosos em casa, muita coisa para administrar, escola fechada, você está fazendo conferência, a criança passando no fundo, que acabou virando meme, né, no final, mas são situações estressantes. Você está ali trabalhando, resolvendo um negócio sério, teu filho passa no fundo, a criança começa a chorar, tua mãe te chama. Então não tem como você ficar você quando está trabalhando em casa numa reunião, no trabalho numa reunião, você relaxa ali, resolve, né?
consegue fazer uma reunião em 15 minutos, 20 minutos, mas com tanta interrupção ao seu redor, você tem que olhar se está acontecendo alguma coisa, tendo que fazer comida, tendo que cuidar de criança, ou acaba com uma reunião de 15 minutos, acaba demorando uma hora, se torna um pesadelo, uma situação estressante. Então, a pandemia veio a aumentar esse grau de estresse aí, de burnout das pessoas. Eu achei interessante o que você colocou, Ricardo, porque essa realmente é uma forma nova, né, que a gente está lidando agora. Assim, eu acho que a modalidade remota, ela veio também para trazer, para multiplicar os estímulos, né? Você tem agora milhares de estímulos para você dar conta ao tempo todo. Pelo menos quando você estava na modalidade 100% presencial, igual você falou, assim, os canais de comunicação, eles estavam restritos a alguns, né? Não eram também só um, mas pelo menos era, vamos dizer, o canal presencial, né? Que ali a pessoa estivesse ali e falava até com você, o telefone e e-mail, talvez. E o WhatsApp uma demanda ou outra. Agora as coisas se multiplicaram, assim, né? Depois ficou esse, vamos dizer, esse legado, que eu não sei se é negativo ou positivo ainda, mas eu acho que na verdade vai variar de contexto, né? Ele é positivo em alguns momentos e negativo em outros. E eu acho, assim, eu não sei como é que você vê, Ludmila, mas assim, eu acho que isso vai exigir das pessoas, pelo menos da forma como eu vejo, assim, um gerenciamento do tempo melhor, né, e um gerenciamento desses estímulos e a necessidade, às vezes, de colocar limites. Porque como são estímulos, muitas vezes, que exigem da gente psicologicamente, a gente sempre tem uma tendência natural a achar que vai dar conta daqueles estímulos, mesmo que eles sejam simultâneos. Eu acho que, assim, para a maioria das pessoas que eu lembro que eu atendi, assim, e que elas estavam lidando com estímulos parecidos, vamos supor, eu lembro de um caso que eu atendi uma mulher que ela simplesmente não estava dando conta de lidar com a vida dela do jeito que ela estava organizada, que era ter que cuidar não sei de quantos filhos, ela tinha que trabalhar não sei quantas horas por dia, ela tinha que limpar a casa, e a questão dela basicamente era, como que eu vou fazer isso? Aí, e assim, conversando e tal, a gente chegou à conclusão que ela realmente não ia dar conta de tudo mesmo. Não tinha como, era impossível. Porque o dia tinha uma limitação temporal finita e as demandas nunca acabavam, né? Então, assim, o que eu acabei tentando entender com ela lá, e ela chegou à conclusão, é que ela ia ter que colocar prioridades e que algumas coisas iam ser, vamos dizer, ou não feitas ou subfeitas. Eu acho que ela estava com uma exigência muito grande que todas as atividades pudessem ser feitas com a mesma performance, né? Certamente não seria. Então, assim, ou seria cuidar dos filhos, ou seria o trabalho, e isso aí ela ia ter que estabelecer a prioridade da vida dela. E, assim, no trabalho, eu acho, assim, hoje eu observo, assim, as pessoas, né, trabalhando e tal, lidando com muitos estímulos. Eu acho que essa pressão constante por ter que atender todas as demandas geram muito mais, às vezes, uma paralisia, às vezes uma dificuldade de atender prontamente as demandas, do que realmente um atendimento ali real das demandas que aparecem todas, muitas vezes, simultâneas. Então, assim, e nesse caso, eu acho que o que aparece nesse contexto, assim, desse conflito que a gente estava falando, do conflito família-trabalho, que a Ludmila bem falou assim, bem ou mal, quando a gente trabalhava só presencialmente, ou a maior parte das pessoas só presencialmente, ficava, mesmo inclusive para as pessoas que eu acho que trabalham presencialmente, quando você encerrava o expediente, como por exemplo o canal do WhatsApp era um pouco vedado, o trabalho ficava no trabalho, e ele só seria resolvido no dia seguinte, né? As pessoas acabam, por exemplo, com a possibilidade, com a abertura do WhatsApp, como se ele tivesse assim, esse canal agora está mais aberto, né? Ele tá possibilitado para virem demandas do trabalho também. Então, querendo ou não, a pessoa leva consigo o trabalho onde ela estiver, mesmo trabalhando só presencialmente, vamos supor. Então, eu acho que assim, essa relação trabalho-família, trabalho-vida pessoal, ela está totalmente apagada, e eu acho que a gente ainda vai demorar um bom tempo ainda até saber como que a gente vai realmente delimitar esses limites. Como que vai ser? Se vai ser pelo direito, ou se vai ser pelos acordos das públicas, das organizações privadas, a gente ainda não sabe muito bem. Eu acho que está todo mundo um pouco patinando nisso, e eu acho que vai ter que ser considerado, óbvio, caso a caso, mas
é uma coisa que a gente vai ter que debater urgente, porque as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, no sentido assim, de uma exaustão psicológica e emocional. Assim, eu estou percebendo cada vez mais isso. Você queria falar? Talvez seja até mais para o Túlio, mas a Ludmila também fica à vontade para responder. Dentro disso tudo que foi falado, a Ludmila até citou o exemplo do namorado dela, que nas férias ele estava trabalhando. Eu mesmo tenho um paciente que eu estava atendendo, advogado, e durante o tratamento da fisioterapia ele estava o tempo todo trabalhando. Isso impactava profundamente no resultado do tratamento dele, né? Então, cada vez mais as pessoas estão tornando isso mais habituais. E eu queria perguntar assim, como que a pessoa pode perceber, por isso que eu talvez seja mais pro Túlio, e ele falou até, né, que a pessoa precisa dar alguns limites e tal, mas como ela pode perceber o momento que isso começa a impactar na vida da saúde dela, exatamente, na saúde mental dela? Porque provavelmente, se a pessoa está trabalhando nas férias, se ela está trabalhando, né, nos horários lá que ela deveria estar descansando, muito provavelmente isso vai impactar. Como que ela pode perceber? Quais seriam os sinais assim que ela poderia ter? Você quer falar alguma coisa? Assim, eu acho que o maior desafio da saúde mental como um todo, da psicologia, da psiquiatria, enfim, de todas as áreas que estão direto ou indiretamente lidando com a saúde mental, mas principalmente, né, dos psicólogos e psiquiatras que estão pensando ali o adoecimento mental propriamente dito, é estabelecer a relação entre aquilo que causa um adoecimento e o adoecimento propriamente dito. Então, assim, essa é a maior dificuldade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto os psiquiatras e psicólogos, eles têm dificuldade de identificar causadores, momentos, situações de vida, traumas, que geraram, às vezes, uma situação atual ou crônica de adoecimento. Então, assim, se os próprios profissionais já têm dificuldade, que dirá as pessoas? De modo geral, como as pessoas chegam, né, no serviço de saúde mental, serviços ambulatoriais, de urgência, ou até mesmo particulares? Elas chegam depois de ter fracassado todas as opções. Elas nunca chegam assim, não, eu não estou tão bem, eu estou só encaminhando, assim, estou ficando um pouquinho ruim. Não, geralmente elas já chegam assim, já está com uma depressão, já não levanta da cama, já não consegue trabalhar, já perdeu completamente a concentração. É geralmente nesses momentos, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, né, acho que cada vez mais a gente tem debatido as questões de saúde mental e as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes. Mas até o fenômeno, por exemplo, do presenteísmo, né, ele é um dado, né, importante para a gente entender como as pessoas... O que é o presenteísmo? O presenteísmo é quando as pessoas, mesmo não tendo condições de trabalhar, por questões de saúde ou questões sociais, enfim, por uma série de condições, mesmo não tendo condições de trabalhar, se impõem a necessidade de trabalhar. Ou seja, se colocam dentro do ambiente de trabalho pela necessidade, pelas pressões da produção, né, que todo mundo está submetido, todo mundo que trabalha. Então, assim, é difícil você falar assim, o limiar. De modo geral, ele é identificado às vezes por uma questão, muitas vezes alheia, né? Muitas vezes é o colega, muitas vezes é o marido, a mulher, né? Muitas vezes é um filho, um amigo, que fala assim, você está bem? Você realmente está... Será que você não está precisando dar uma parada? Eu estava até lembrando de um amigo meu, que às vezes tem questões diretas com o trabalho, assim, e eu estou sempre conversando com ele, falando assim, quem sabe não é... Às vezes você dá uma repensada no trabalho que você faz, às vezes o seu trabalho não está fazendo muito sentido, às vezes, quem sabe você não muda de empresa, né? Por quê? Porque ele está sempre se queixando da relação dele com o trabalho, assim, ou pela jornada que é exaustiva, ou pela intensidade do trabalho, ou porque o trabalho não está fazendo tanto sentido mais. Então, assim, vamos dizer, o momento em que a pessoa se dá conta, ele é muito particular para cada um. Muitas vezes a pessoa
muitas vezes a pessoa nunca se dá conta, né? Existe também esse que é o grau, que eu diria que é o mais grave. A pessoa já está exaurida, ela já fracassou todas as possibilidades de defesa psicológica dela, né? Só que mesmo assim, mesmo se afirmando, mesmo o médico falando, olha, você não dá conta mais, tem que tirar licença, a pessoa fala assim, não, eu não posso, porque eu tenho que continuar trabalhando. Sei lá, pela motivação que for, né, ali, específica. Então, assim, eu acho que o mais importante mesmo que a gente pode fazer no sentido é da prevenção. É isso que a gente está fazendo aqui, né? É conversar, é alertar, é mostrar que tem determinados, assim, e se atentar aos sinais, né? Geralmente os sinais de fadiga. Sinais de fadiga, em geral, principalmente, a gente está falando aqui dentro do contexto das tecnologias, né? Do trabalho mediado pelas tecnologias. Os primeiros sinais, eu acho, que vêm, são sinais como se a vida afetiva da pessoa, né, tivesse exaurida. Então ela perde porque, na verdade, o contato social ele é a fonte, né, de estímulo das nossas emoções, primordialmente. Então a pessoa ela evita o contato para não ser atingida emocionalmente, porque é como se ela estivesse cansada emocionalmente, exausta emocionalmente. Então, tristeza, né, perda de interesse, são alguns dos sinais. A pessoa, assim, às vezes também taquipsiquismo, né? A pessoa tem um pensamento acelerado, ela não consegue mais se concentrar numa tarefa. Enfim, são vários sinais que ela tem que ficar atenta, assim. E todos eles, muitos do que eu acabei de falar, podem se mostrar como sintomas que estão relacionados à fadiga por um excessivo, né? Um contato excessivo com o trabalho mediado por tecnologias. Enfim, eu acho que era isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? A gente já pode encerrar, então? Bom, então eu queria agradecer, né, a Ludmila pelo trabalho brilhante que ela trouxe aqui pra gente. Muito interessante, eu acho que é um debate fundamental para a gente fazer. E é isso, obrigado a todo mundo. Você quer falar alguma coisa, as palavras finais? Eu queria agradecer a presença de todos, o convite da Divisão de Promoção de Saúde. Estou à disposição aí com qualquer coisa. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigado pela participação de todos, pela participação do Túlio, que abrilhantou aqui o debate. E só isso. E vamos nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde mental. Obrigado, gente.